Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. O reavivamento, ele ocorre quando, em algum período da vida, no caso bíblico do Antigo Testamento, em algum período da história do povo de Israel, o povo acabava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, se voltava para os ídolos, se afastava de Deus, deixava a palavra de Deus de lado, deixava de, de fazer as festas no templo, deixavam de recolher as ofertas. Então as pessoas se afastavam de Deus. Então Deus levantava alguém, um profeta, um rei, para que essa pessoa fosse ali um instrumento de Deus para que o povo voltasse para Deus novamente. Então o reavivamento, ele é um momento em que você se volta para Deus depois de um período de esfriamento, um período de ou que você se desviou, você saiu aí da presença de Deus, ou depois de um momento que por alguma razão, você está na igreja, mas você passa por um esfriamento. Quais são geralmente as causas de esfriamento quando você está dentro da igreja? Né? Aquilo que nos separa de Deus é o pecado. O pecado é a única coisa que pode nos separar de Deus. A luta não pode esfriar você, as provações não podem esfriar você, nada disso pode esfriar, perseguições, nada disso. O pecado, até as tentações não podem esfriar você. Aí o esfriamento vem quando você cai no pecado ou quando você deixa a sua comunhão com Deus de lado. Todos nós temos que todos os dias, é muito importante que a gente tenha uma disciplina, uma rotina de oração, de leitura da palavra de Deus, e é muito importante que fora do ambiente do nosso lar, fora do ambiente da igreja, melhor falando, a nossa comunhão com Deus seja mantida. Então, tem algumas pessoas que na igreja são uma coisa, são crentes dentro da igreja, mas quando sai da igreja, você não vê sinais de que aquela pessoa realmente é um cristão. Fala palavrão, desobedece os pais, faz confusão, comete pecados, da área sexual e carnal. Então, essa pessoa que tem uma vida dupla, ela tem uma vida na igreja, e fora da igreja ela não reflete a vida cristã. Então, essa pessoa, ela está num estado, ela precisa realmente de um avivamento. Ela precisa ser avivada, porque ela precisa levar a comunhão com Deus para além das quatro paredes da igreja. Então não adianta nada a gente chegar somente no culto, da glória a Deus, aleluia, e se isso não acontece, se Deus não é glorificado através de nossas atitudes, através de nossas palavras, fora da igreja. Então, fora da igreja é o local onde nós devemos dar testemunho, e não dentro. Eu costumo dizer lá na igreja que ativismo religioso não é a mesma coisa que comunhão com Deus. Muita gente acha que porque é uma pessoa ativa na igreja, porque participa de grupos, porque participa de célula, porque participa de rede, porque está nos jovens, está no louvor, está nos casais, está no evangelismo, a pessoa está ali envolvida em tantas coisas, acha que isso por si só significa que ela está em comunhão com Deus. E não é. A gente é muito bom
a gente estar envolvido nas coisas da igreja, se ocupar com as coisas da igreja, muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas a gente não pode esquecer da nossa comunhão individual, da nossa comunhão pessoal com Deus. O momento da gente estar orando, da gente estar buscando, a gente poder estar 24 horas com aquele temor no coração de não desagradar a Deus, de não fazer aquilo que vai entristecê-lo. Não estou dizendo com isso que a gente vai ter uma vida perfeita, de maneira nenhuma. Perfeito só Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai nunca ser perfeito. Mas a questão não é essa, né? Então, eu passei por uma situação, quando eu era jovem, em que eu estava na igreja, eu não namorava ainda com a minha atual esposa, né, com a mãe de Laura, eu não namorava com ela. Eu estava na igreja e entrou uma jovem lá na igreja. Eu já era bem firme e ela era uma nova convertida. Então a gente começou a namorar. Antes de eu namorar com ela, Deus incomodou, o Espírito Santo me incomodava muito para que eu não namorasse com ela, porque não era o que ele tinha para mim, né? Aquela pessoa não ia somar na minha vida, aquela pessoa não ia me aproximar de Deus, ia ser uma pedra de tropeço. E eu não dei ouvidos, deixei me levar pela minha natureza, né? Às vezes pela carência, e comecei a me relacionar com aquela jovem e eu estava muito bem com Deus, eu era professor da escola bíblica dominical, eu era líder dos jovens, eu estava no louvor da igreja também, eu auxiliava o pastor na igreja, fazia muita coisa, era bem ativo mesmo na igreja. E em pouco tempo, eu praticamente eu perdi minha comunhão com Deus, né? Perdi completamente minha comunhão com Deus, não conseguia mais orar, não conseguia mais ver o trabalho que eu estava cuidando florescer. Então, isso foi muito ruim, porque é, era um relacionamento que não era a vontade de Deus, ela não tinha temor a Deus, ela não tinha sede das coisas de Deus, só queria saber das coisas do mundo, e o namoro não foi um namoro que agradou a Deus. E isso me esfriou bastante. Eu passei um ano de muita frieza, eu ia para os cultos, não sentia a presença de Deus, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, é, eu algumas até palavrão que eu não falava, às vezes eu começava a falar e eu só consegui voltar ao normal quando eu acabei aquele namoro. Então, depois de um ano e pouco, depois de Deus, de eu ver, né, que não era a vontade de Deus, eu acabei aquele relacionamento e me dediquei exclusivamente para o Senhor. Então, eu tirei da minha cabeça essa ideia de que eu precisava de um relacionamento, de uma namorada. Tirei isso da minha cabeça. E fiquei só estudando. Eu tinha, na época, 17 anos. Então, eu só vivia para estudar e para servir a Deus. Então, foi nesse ano que eu experimentei um reavivamento. Realmente, eu voltei realmente a sentir alegria na igreja. Eu realmente voltei a ficar feliz nos cultos e comecei a ver o trabalho que eu fazia florescer. Então, foi nessa época que o grupo de jovens cresceu, surgiu um grupo de dança, a escola dominical começou a crescer, o grupo de louvor começou a crescer, né? Então, foi assim, nesse momento foi um período de reavivamento, né, na minha vida. Então, o reavivamento, ele acontece quando aquela pessoa que está fria ou aquela pessoa que está afastada, ela volta a sentir aquela chama, né, do Espírito Santo. Então, por mais que, com certeza, aqui no grupo nós tenhamos pessoas que são de linha reformada, tradicional, e pessoas que são de linha pentecostal, uma coisa
é comum a todos nós, é que a vida cristã, ela, ela deve, ela, a vida cristã ela tem que ser algo que queima no nosso coração. Não estou dizendo isso que servir a Deus seja você se arrepiar, ficar com calafrio, sentir o frio na coluna. Não, não é disso que eu estou dizendo. Mas servir a Deus é algo que deve queimar no nosso coração. O Espírito Santo se move dentro de nós. Então, por mais reformado, tradicional que você seja, ou pentecostal, a palavra de Deus, Deus ele tem que ser uma chama, né, no seu coração. Então, se Deus hoje não é uma chama no seu coração, é porque você precisa de um avivamento. Você precisa ser reavivado. Você precisa analisar sua vida, ver onde é que você caiu e se recuperar, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente vê vários momentos, por exemplo, em Segunda Reis, Segunda Crônicas, né, capítulo Segunda Reis, capítulo 22, a Bíblia vai falar da história do rei Josias. Então, o rei Josias, ele começou a reinar sobre Judá, e no tempo de Josias houve um grande avivamento. E como se deu esse avivamento no povo de Israel? O avivamento se deu quando Josias achou no templo de Deus o livro, a Torá, que estava lá perdida. Então, para vocês terem uma ideia, em Judá, o livro da lei, que é a base de tudo, estava perdido. Então, a lei foi achada, a lei foi lida, e quando a lei foi lida, o rei, a corte, os sacerdotes caíram em pranto, choraram, se arrependeram, se vestiram em pano de saco e começaram a clamar a Deus, e ocorreu ali um reavivamento. Primeiro começou na corte do rei, começou ali no meio dos sacerdotes e depois contagiou toda a nação de Israel. Então, isso aí aconteceu nos dias de Josias. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente também vê algumas situações que a gente pode dizer que foi um reavivamento. Por exemplo, quando a gente vê ali a restauração de Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele é tomado por um remorso muito grande, e pela graça de Deus, Pedro não se mata como fez Judas, mas Pedro fica ressentido com ele mesmo e sai e deixa, né? E aí quando Jesus ressuscita, o Evangelho de Marcos, alguns falam que Marcos era discípulo de Pedro, Marcos do Evangelho, né, que escreveu o Evangelho. Então Marcos registra que quando Jesus ele ressuscita e ele tem aquele encontro com as mulheres ali no jardim, Jesus diz, né, para elas só digam aos discípulos e digam a Pedro que eu ressuscitei. Então Jesus faz questão de nominar Pedro como sendo a pessoa que ele queria que não deixasse de ser informada que ele ressuscitou. Jesus ali estava mandando um recado, estava ali dizendo que ele não tinha aberto mão da vida de Pedro. E aí, quando eles vão para a Galileia, eles estão lá e Pedro diz: vamos pescar. E todo mundo segue Pedro. E quando eles estão ali pescando, não pegam nada, e Jesus passa pela areia da praia e diz: olha, vocês pescaram alguma coisa? Não, pescou não. Joguem a rede do lado. E aí, quando eles jogam a rede do lado, eles têm aquela pesca, né? Milagrosa. E aí, quando eles veem aquilo ali, eles se lembram prontamente e falam: é o Senhor. E aí, Pedro pula do barco, né? Vai correndo até Jesus na beira da praia. E é quando a gente vê aquela passagem que Jesus pergunta 3 vezes, né, para Pedro: tu me amas? E na terceira vez que Jesus pergunta, né, tu me amas? Ele usa a palavra HP,
no grego, que significa o amor sacrificial. Tu me amas a ponto de se sacrificar por mim? E Pedro ali responde que o amor dele não era como o amor de Deus, né? O amor dele é falho. Mas mesmo assim, nas 3 vezes, Jesus diz para ele: olha, apacenta as minhas ovelhas. Então, naquele momento ali, Jesus restaurou a vida de Pedro. Restaurou. Jesus tirou a culpa que estava sobre Pedro, né? Todo o sentimento de condenação, de frustração, de decepção, e fez ele lembrar da missão dele. A missão de não só levar a palavra de Deus, mas também Pedro foi um grande líder no seu tempo. Fala-se que a igreja de Jerusalém tinha Pedro como líder e a igreja dos gentios, que ficava em Antioquia, tinha Paulo como líder. Então Pedro foi um grande líder. E Pedro foi alguém que passou por esse reavivamento. Então, o que é que eu quero dizer para vocês nessa noite? Deus sabe do coração de cada um. Eu não sou juiz, não sou o Espírito Santo, mas Deus conhece o coração de vocês e pode ser que tenha pessoas aqui me ouvindo que estejam passando por um momento de esfriamento na sua fé. Estão se sentindo mal porque fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, porque não disseram não para o que deveriam ter dito não, porque em algum momento trocaram a bênção de Deus por um prato de lentilha, uma coisa passageira, efêmera, ou simplesmente não suportaram as lutas e adversidades da caminhada cristã e se afastaram um pouco. Isso, Deus sabe do coração de cada um de vocês e eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu. Mas eu quero dizer para vocês que Deus ele não é homem, como diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Então não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E ele não desiste de nós. O plano que ele tem na sua vida não foi revogado. Deus não cancelou e nem se arrependeu do plano que ele tem na sua vida. Agora, cada um aqui precisa tomar uma decisão todos os dias, irmãos. Nós temos que dizer sim para Deus e não para o pecado. Todos os dias. Todos os dias vocês têm que fazer uma escolha. Você tem que escolher Deus ou escolher o mundo, os prazeres e o pecado. Todos os dias. Então, se por acaso você estiver passando por isso, o Espírito Santo é quem nos reaviva, é quem faz a chama de Deus queimar novamente no nosso coração, é que faz com que os frutos voltem a ser produzidos através da nossa vida. Agora basta que a gente tome uma decisão. Ninguém vai decidir o que você tem que decidir. Se a decisão é individual, é pessoal, de cada um. Então, não transfira para ninguém a decisão que é sua. Não queira que Deus... Muitas vezes a gente diz assim, não, Jesus leva, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, quando Deus quer que você vá lá e você encare. Você diga não. Você rompa. Você se afaste. Então, eu tive que fazer isso, nessa experiência que eu contei para vocês. Eu tive que fazer isso e eu digo para vocês, depois da decisão de aceitar Jesus na minha vida, a melhor decisão que eu já tomei foi ter encerrado aquele relacionamento e ter me dedicado a Deus. Foi a segunda melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho minhas lutas, mas eu glorifico a Deus. Hoje eu vejo como Deus tem
tem sido bondoso. Quando eu tinha 17 anos, 18, 20, 21, eu sonhava com tantas coisas, Deus botava tantos sonhos no meu coração, e quando eu olho hoje, eu e a minha esposa, eu vejo esses sonhos se cumprindo, a gente fica como menino, né? Fica emocionado. Então, vale a pena você fazer a vontade de Deus. Vale a pena. E vale a pena a gente se voltar para Deus para viver esse avivamento. Né? Buscar. Tá fraco, meu irmão? Busca Deus. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai se consertar. Então, a gente tem que buscar. Você quer avivamento? Você tem que buscar. Você tem que, de um lado, se limpar e do outro lado, tem que buscar. Porque buscar a Deus todo sujo não adianta. E se limpar, mas não buscar a Deus, também não adianta. Tem que se limpar e tem que buscar a Deus. E também, gente, a gente tem que ter paciência. A gente muitas vezes é muito ansioso. Até com as coisas espirituais a gente é ansioso. Não pode. A gente às vezes quer as coisas assim de Deus, quer ter experiência com Deus, quer isso, quer aquilo. Não é assim. A gente tem que ter paciência, a gente precisa, as coisas precisam de tempo para a gente ter experiência, para a gente amadurecer. Se você quiser algo fora do tempo, isso vai ser uma carga na sua vida, vai ser um peso. Em vez de fazer bem a você, vai lhe fazer mal. Eu conheço irmãos que assumiram tantas responsabilidades na igreja que adoeceram. Adoeceram mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque quiseram abraçar o mundo, porque queriam resultados muito rápidos. E não é assim, as coisas de Deus não são assim, a gente tem que ter paciência. A gente não pode andar ansioso, a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós não somos o Espírito Santo. E a obra de Deus, ela não depende de nós. Não depende. Muitas vezes a obra de Deus está carente. Muitas vezes a obra de Deus está precisando, mas você não tem tempo, você já está cheio de coisa para fazer. Então, se você assumir mais uma coisa, isso pode acabar matando você espiritualmente. Você pode no começo não sentir, mas um dia a conta vai chegar. Um dia a conta chega. Então, o que a Bíblia nos ensina é que aquilo que vier na nossa mão para a gente fazer, a gente tem que fazer de acordo com as nossas forças. Então, o que você puder fazer, você vai renunciar, você vai pagar ali um preço, mas não queira abraçar o mundo não, porque você não vai conseguir. Assumir várias responsabilidades, não vai conseguir. Você tem que assumir, e aquilo que você assumir, você tem que fazer bem. Você tem que se dedicar. Eu mesmo, eu sou pastor da igreja, mas eu não sou, ao mesmo tempo, pastor, líder dos jovens, líder dos casais, líder do louvor, líder das crianças, líder dos obreiros. Não, não sou. Eu não tenho, não há condições. O meu trabalho é liderar a igreja. Então, hoje, por exemplo, a gente está num período de transição e o líder dos casais, hoje a gente está sem líder dos casais. A gente faz alguns eventos para casais, mas eu não assumi a liderança, por quê? Porque eu já estou numa carga muito grande e eu não tenho condições. Se fosse alguns anos atrás, eu teria assumido, como eu já assumi. Eu já fiz tudo dentro da igreja. Isso me fez, meu corpo não aguentou, a minha mente não aguentou. Hoje Deus me ensinou a esperar, ter paciência, a não ficar ansioso para ver a obra de Deus feita, não sei o quê, ter paciência. Ter paciência e esperar o tempo de Deus. Amém? Então, eu espero aí que todos estejam bem. E se você precisa de um reavivamento, Deus tem isso para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.